O Santos praticamente está de volta à primeira divisão após a vitória por 3-0 contra o Vila Nova. Praticamente por quê? Porque depende do Ceará não vencer o Paysandu, mas é óbvio que o Santos ele já praticamente voltou para o lugar onde não deveria ter saído. E pro Santista, comemorar uma Série B é um pouco complicado. Por quê? Porque eu fico muito com o que disse o André Henning, e aqui não é clubismo nem nada, que ao lado do Real Madrid da seleção brasileira, o Santos ele possui a terceira maior camisa da história do futebol. As camisas mais pesadas do futebol, você pega o Santos, você pega a seleção brasileira e você pega o Real Madrid. Essas camisas representam puramente a criação e o estado do futebol como a gente conhece. E você ter um time como o Santos na Série B é algo muito complicado, porque a representatividade do Santos para o futebol é tamanha que muita gente fica julgando por conta do Santos ter uma torcida relativamente menor que os seus rivais, etc. Você pega o peso do time, você bota na balança e você vê a importância que o Santos teve. É algo completamente ilógico você ir contra. Mas devido às gestões que foram passando, a forma como o Santos ele foi saqueado, ele se encontrou numa situação que era inevitável o seu rebaixamento. E chega na gestão Rueda, que foi o principal causador, dentre todos que já fizeram, né, todos os anteriores, cai de uma forma em que o torcedor ele fica muito preocupado. Porque o Santos ele se via completamente devastado, um time com uma dívida muito alta, com um faturamento muito baixo, com uma dívida muito alta, e que claramente estava altamente perdido. Tinha gente achando que o Santos ia sumir do mapa, e tinha gente achando que o Santos ia ter que virar uma SAF, quer queira ou não. O que é a minha tese, o Santos ele precisa virar uma SAF. E aí quando você pega o planejamento do Santos e assumir, né, o Marcelo Teixeira como presidente, claramente o Santos ele tem um objetivo de resgatar a sua glória, resgatar o respeito do torcedor e voltar para a primeira divisão da forma mais honrosa. Só que o desempenho do Santos no ano, ele fica um saldo meio estranho, porque apesar dele ter ido muito bem, muito acima da expectativa no Campeonato Paulista, tendo sido vice contra elencos que são claramente melhor, como por exemplo o São Paulo, e ter enfrentado um Palmeiras, tendo dificultado ao máximo o Palmeiras ele teve que reverter uma situação muito complicada com o Santos, e você pega e claramente o torcedor imaginava que o time teria evolução. Só que não foi isso que aconteceu. Para aqueles jornalistas, para aquelas pessoas que ficam somente analisando o resultado e não observam que o Santos ele não teve um bom desempenho na Série B, ficam reclamando que o torcedor ele tá falando de barriga cheia, ou que ele não está sendo grato pelo que o Carille está fazendo, sendo que é completamente o contrário. E isso fica muito claro na forma de planejamento que o Santos não teve ao longo do ano. O Santos ele poderia ter feito uma coisa que claramente nos outros anos ele não conseguiu fazer. Nos outros anos, o Santos ele teve que lançar garotos a qualquer custo por conta de não conseguir fazer contratação. O Santos ele tem um bom time, porém a média de idade é muito avançada. Você tem jogadores muito técnicos, só que somando a média de idade avançada com pouco tempo de treino que esse time teve, porque muita gente não fala isso, o Carille treinou muito pouco o Santos ele teve uma média de treinos menor que os seus adversários, teve adversário abaixo do Santos que trabalhou mais que ele, você vê que realmente fica a desejar. Então quando você vê que o Santos ele tá brigando para permanecer na primeira posição da Série B, você já fica com um olhar meio preocupado, porque o Santos por si só era para estar passando um carro nos demais adversários. E tem vários comentaristas que já falaram, e eu concordo, que essa é a Série B de nível técnico mais questionado, porque você só tem o Santos de time grande, com todo respeito ao esporte, com todo respeito ao Coritiba, que já foram campeões brasileiros, e o Guarani, por exemplo, mas o Santos ele é o time que sobra, né? Um bicampeão mundial. E com o elenco que tem, com os jogadores que tem, o Santos ele deveria sim sobrar. Porque se você pegar no papel, o Santos ele tem pra Série B um time de Série A. Ele tem o João Schmidt, que é um jogador muito técnico, ele tem o Pituca, ele tem o Juliano, ele tem o Otero, ele tem o William Bigode, ele tem o Gil, ele tem o Luan Pérez. Então você vê que o Santos ele tem vários jogadores que conseguem dar conta do recado, porém, são jogadores de idade avançada. E aí o Santos ele poderia ter feito o seguinte, mesclado com jogadores jovens, e dessa vez tendo mais paciência. Porque são os outros anos o Santos ele teve que lançar mão de garotos para poder suprir uma necessidade que não conseguia, que era a contratação por conta do seu baixo nível financeiro e alto número de dívidas. O Santos esse ano ele podia fazer, porque ele teve jogadores que toparam a redução salarial do relação ao ano passado.
E se ele teve essa condição, por que não fez? E outra, manter Fábio Carille como treinador do Santos, a gente pode fazer duas avaliações. O principal objetivo do Carille era fazer o time voltar para a primeira divisão. Ele conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque, como eu falei, ele foi vice-campeão do Paulista, voltou o time para a primeira divisão e provavelmente vai ser o campeão da Série B. Ele luta ali com o Novo Horizontino, luta com o Sport, luta com o Mirassol, mas o Santos provavelmente vai ganhar a Série B também. O objetivo foi conquistado? Sim. Desempenho? Abaixo. Por quê? Porque não só os números dizem, mas quem simplesmente liga a TV e olha, acaba observando de fato que o Santos ele ficou muito aquém do que ele poderia apresentar. Ele se enrolou em jogos que não deveriam se enrolar. Ele é um time lento, ele é um time sem intensidade e ele é um time que ele fica muito vulnerável na hora de recompor e também quando chega a bola para o ataque, os atacantes também se perdem, com exceção do Guilherme. Por isso teve muita rotatividade no ataque. O meio-campo do Santos, ele cria muito. Ele é um meio-campo muito técnico. Quando você pega João Schmidt, Pituca e Juliano, são 3 jogadores que conseguem criar muito. São 3 jogadores que têm talento, que têm qualidade. Mas quando a bola chega no ataque, a bola não chega com tanta qualidade. Isso também está no problema dos laterais, o Escobar, o Rainer ou o JP Sherman. Parecem ser muito ansiosos na hora de resolver as suas situações. A zaga, com exceção do Gil, tem falhado bastante, teve rotatividade no gol por conta do João Paulo ter saído machucado contra o América, teve que entrar o Gabriel Brazão. Então você vê que ficou um time que não teve de fato um padrão de jogo, é um time que necessita ter a bola, mas vários jogos o Santos terminou com menos posse de bola que o seu adversário. O Santos, apesar de ter tido o melhor ataque, a segunda melhor defesa, ele sofreu pra caramba. Então ele mostra sinais de que ele tá um pouco sem rumo. E principalmente quando você vai ver a renovação de contratos de vários jogadores. Tá pintando várias notícias por aí que o Santos ele vai renovar praticamente com quase seu elenco inteiro. E renovar com praticamente seu elenco inteiro é manter um time de média de idade avançada para a Série A. E você tá pronto para isso? Ah, mas na Série B... Cara, não tem como você falar que a Série B é mais difícil que a Série A. Não tem como. É um jogo mais técnico, é um jogo mais físico, mas necessita de mais qualidade, necessita de mais concentração e necessita de mais intensidade. Se o Santos ele vai receber um nível de investimento ao ponto de voltar aquele grande Santos, cara, a gente vai poder ver isso. Por quê? O Grêmio ele mostrou que pode receber esse tipo de investimento assim que você sai da Série B. Mas o Santos está pronto para isso? Será que ele está negociando para isso? Não dá sinais disso. Outro sinal é, vai usar a base? Vai colocar mais jogadores jovens para dar uma oxigenação no time? Quem você pretende trazer para o lugar do Fábio Carille? Porque a torcida não quer o Fábio Carille nem pintado de ouro. Mas já começam a divisões dentro da diretoria que talvez possa ter uma renovação. E lembrando, o Santos ele só teve a Série B esse ano. Ele não teve outros campeonatos. Diferente de outros anos que ele tinha a Copa do Brasil, que tinha a Libertadores ou a própria Sul-Americana para poder dividir atenções, o Santos só teve um campeonato. Calendário único e não apresentou evolução. Isso quebra algumas teses, por exemplo, de que você tem todos os treinadores brasileiros reclamando de calendário. Isso é muito engraçado, que o Carille ele deixou uma prova de que quando tem o calendário na mão, ele não conseguiu fazer mais. E lembrando, o Santos ele tinha disparado o melhor elenco da Série B. Não tem em sã consciência você achar que o Sport, o Novo Horizontino, o Mirassol tem um elenco superior ao do Santos. Com todo respeito a esses times. Não tem. O Santos tem jogadores campeões de Libertadores. Por exemplo, Juliano. Juliano foi melhor da Libertadores de 2010 quando o Internacional venceu. Então assim, não tem lógica, não tem o que você possa falar. William Bigode, campeão pelo Palmeiras também. Então assim, o que faltou? Faltou tempo, faltou concentração, faltou mais gente? Por que não apresentou uma solução? E aí vai na conta do Marcelo Teixeira também. Se não conseguir arrancar mais o trabalho do Carille, por que não o demitiu antes? Por que não encerrou antes? Olha, Carille, muito obrigado por fazer parte dessa reconstrução, mas a gente está buscando um outro horizonte. E aí, como é que fica? Uma das possíveis contratações que já soam nos bastidores do Santos
é a vinda do Sampaoli. E aí temos um problema. Por quê? Porque o Sampaoli não é um cara que usa base. O Sampaoli é um cara que precisa de contratação. É um cara que exija que os times contratem. A não ser quando ele pegou um Flamengo que tinha um plantel muito recheado, ele quase não pediu nenhuma contratação, porque ele já tinha jogadores para trabalhar. Mas o Santos, ele exigiu contratações, e isso foi um dos motivos do Santos se afundar ainda mais em dívida quando ele estava em 2019. O trabalho foi muito bom, mas as dívidas aumentaram também com a ida do São Paulo pelo Pérez. Então é o Santos que não sabe direito o que ele quer. Ele não sabe se ele quer renovar com o Carille ou se quer trazer o São Paulo, que são dois estilos diferentes. Ele não sabe se ele flerta com o Cuca, que o Sormani já trouxe essa informação. Então você vê que é um time que subiu por obrigação. O Santos ele tem que estar na Série A, não tem que sair. Ele tem que estar no lugar que é de respeito dele, porque ele é um gigante. E ele não pode voltar. Ele não pode voltar para a Série B. Agora, ele tem condições de olhar para frente e aprender, por exemplo, com o que fez o Botafogo? É claro, o Botafogo ele teve um investimento de um cara multimilionário, que é o John Textor, mas o Santos ele tem condição de atrair investidores ao ponto dele voltar a ser uma potência como ele sempre foi? Então, ou será que ele vai se apegar ao passado e ver como foram revelados Diego, Robinho, o próprio Neymar? Porque o Santos, ele, na dificuldade, ele lançou os seus garotos. E agora, numa situação mais tranquila, você vai utilizar ou você vai preferir contratações? Então fica um monte de perguntas que você não tem respostas e a gente começa a criar teorias de que talvez o Santos não saiba qual que seja o seu futuro. Mas o importante nesse momento é que subiu, conseguiu o objetivo e vale a gente ficar de olho na cena dos próximos capítulos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, tamo junto e até a próxima. Valeu!